Andresa Amorim e você. Oferecimento Sinhá, o verdadeiro sabor da fazenda. Mundo Verde, você mais saudável. E Loma Fotografia. Olá, muito bem-vindos! Está entrando no ar o programa Andresa Amorim e você. E o programa de hoje está muito especial. Hoje eu tenho a oportunidade de trazer você para a intimidade da minha casa, abrindo aqui as minhas portas, mostrando minha cozinha para vocês, para mostrar um pouquinho também da minha rotina. Todos os dias quando eu chego do consultório, eu venho direto para a cozinha preparar o meu jantar e nesse friozinho cai muito bem uma sopinha. Então hoje vocês vão aprender comigo a fazer duas receitinhas para lá de especiais. Esquenta a alma, gente! Nesse inverno tem que fazer. Olha, essa é uma das sopas que eu mais gosto, uma das minhas assim favoritas. Não saia daí que está só começando o nosso programa de hoje. Estamos de volta e que honra que eu tenho de receber vocês na minha casa, vocês que me recebem sempre na casa aí de vocês, e hoje eu tenho o privilégio de abrir as minhas portas e receber vocês aqui na minha cozinha, Cozinha da Nutri, aqui onde eu desenvolvo as minhas receitinhas, testes, e também é aqui que eu passo horas do meu dia cozinhando e preparando as minhas refeições. Pô, eu adoro, todas as vezes quando eu chego do consultório, nesse friozinho, eu adoro preparar uma sopinha porque é super prática e às vezes quando eu chego muito tarde, não tenho tempo de ir para a cozinha, eu já deixo algumas sopinhas congeladas e isso facilita muito a vida. Então, quando eu chego, eu já tiro na noite anterior do freezer, coloco na geladeira, ela descongela naturalmente, aí só coloco na panelinha, esquento e aí já tá pronto o meu jantar. Mas quando eu tenho um tempinho assim, até porque as minhas receitinhas são receitas de poucos ingredientes, são muito práticas, eu gosto de preparar na hora mesmo, fresquinho, assim, bem quentinha, e me ajuda bastante a manter a minha alimentação saudável e ao mesmo tempo, né, com a praticidade do dia a dia. E aí, a ideia hoje nesse programa é mostrar um pouquinho para vocês a forma correta de preparar as sopas. Porque muita gente, eu vejo muitos erros assim, conversando com os pacientes no consultório e também as mensagens que eu recebo de muita gente que assiste o programa, que as receitinhas básicas normalmente elas têm batata inglesa, arroz, macarrão, aí colocam batata baroa, colocam batata doce e aí quando nós vamos ver essa sopa é uma bomba de carboidrato, só tem carboidrato. Então a ideia é mostrar para vocês também um pouquinho das regrinhas do que deve ter na sopa. E tem uma regrinha assim para a composição da sopa. Então eu sempre falo que nós temos que comer vegetais 2 vezes ao dia, salada, legumes sempre 2 vezes ao dia. Não combina muito a sopa mais a salada. Então qual que é a alternativa? Colocar uma folha na sopa. Então sempre escolha a folha que vai ter na sua sopa, a hortaliça. Eu gosto muito de utilizar o repolho, o agrião, a couve, o espinafre, são folhas que ficam maravilhosas na sopa. Aí você vai escolher o sabor principal, ou vai ser uma sopa, por exemplo, de grão de bico, uma sopa de batata baroa, uma sopa de abóbora, uma sopa de couve-flor, ou então uma sopa de vários legumes, um mix de legumes. Ok, não tem problema. E aí você vai ter que escolher o terceiro ingrediente, que é a proteína. Você não pode esquecer de colocar proteína na sopa, porque nesse caso nós estamos pensando na sopa como uma opção para o jantar. Então é importante que tenha uma proteína de alto valor biológico para o seu prato ficar bem equilibrado. E nessa sopinha você vai ter todos os nutrientes que seu corpo precisa para atender suas necessidades nutricionais. Então essa é a regrinha básica: uma folha, o legume ou um mix de legumes se você preferir e a proteína. E também para finalizar, além de cozinhar com algum tipo de gordura, que pode ser o óleo de coco ou o azeite, eu para fazer a sopa prefiro o azeite, gosto mais. Mas fica a seu critério também. Você pode ainda acrescentar um pouquinho mais de azeite no prato, uma colher de sopa na hora de consumir. E assim você aumenta também as gorduras boas, aí no caso a gordura do azeite de oliva extra virgem. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma receitinha que eu amo de paixão, uma sopinha que eu gosto muito,
que é uma sopa de grão de bico. Muitas pessoas ficam assim, só naquela história de comer feijão, e tem gente que não digere bem. Então, o grão de bico, ele pertence à família das leguminosas. Então, você pode trocar aí um feijão azuki, um feijão fradinho, um grão de bico, o próprio grão da soja, a ervilha, a lentilha, são todos alimentos do mesmo grupo alimentar. Pertence ali à família das leguminosas. E o grão de bico é uma fonte excelente de triptofano, que é um aminoácido precursor de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela alegria, pela felicidade. Gente, e eu falo muito de felicidade, né? E olha como que é o meu lema. Aqui na minha parede, todos os dias quando eu acordo, eu olho para isso daqui e lembro que é o lema diário, né? E nós sempre temos motivos realmente para demonstrarmos alegria, felicidade. Então, falando em felicidade, falando em grão de bico, mão na massa, vamos fazer então uma sopinha de grão de bico com patinho. Muito simples. Bom, então o primeiro passo da sopa é cozinhar o grão de bico. Eu já dei uma adiantada aqui. Eu gosto muito de colocar o grão de molho, a gente chama de remolho, que seria a palavra correta, já na noite anterior, deixo dentro da geladeira. E isso também serve para feijão, para todos os grãos. Aí, ó, meu grão de bico já está cozidinho, vou experimentar só para ver se está bem macio. É importante ele ficar bem macio, porque senão a sopa não vai ficar muito agradável. Aliás, até salada de grão de bico, né? Quando você vai no restaurante, como é que ela coloca o grão de bico durinho na boca, você já até perde a vontade de comer. Então ele tem que estar realmente bem cozidinho. Então eu vou colocar aqui. Vou acrescentar alguns legumes. Aqui eu coloquei chuchu, eu cortei um pouquinho maior porque eu piquei todos juntos. Vagem francesa e coloquei também um pouquinho de cenoura, só isso. E o grão de bico eu cozinhei só com sal e coloquei um fiozinho de azeite só pra pelezinha, aquela casquinha, não entupir o pino da panela de pressão. Morro de medo disso, gente. Quando era criança, minha mãe uma vez cozinhando batata, explodiu. E eu me queimei, foi bem ruim assim, né? Então tenho um pouquinho de receio. Eu coloco sempre um pouquinho de azeite, que é pra evitar que isso aconteça. Aí só vou colocar aqui os legumes, que os legumes vão cozinhar agora no grão de bico. Na verdade, o meu grão de bico já está cozido, então eu vou deixar, ele vai quase desmanchar mesmo. E os meus leguminhos aqui vão cozinhar. E aí eu vou temperar, vou colocar sal. Eu utilizo, gente, olha, aqui em casa só o sal rosa do Himalaia. Então vou colocar um pouco de sal. Vou colocar pimenta também. Outra opção é, na hora de cozinhar o grão, você já pode acrescentar folhas de louro para cozinhar junto. Nunca é legal colocar sal já para cozinhar, porque o sal ele endurece o grão, demora mais, retarda o cozimento. Então eu coloco o sal só depois que o grão já está cozido. Então aqui eu coloquei só o sal rosa do Himalaia, um pouquinho de pimenta do reino mesmo. E vou deixar cozinhar os meus legumes. E depois, no final, vou colocar algumas ervinhas aromáticas. Tá? Então, agora eu vou deixar os meus legumes cozinhando. E agora, numa panelinha aqui à parte, eu vou preparar minha proteína. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva extra virgem na própria panela. E aqui eu vou fazer o meu refogado. Aqui eu vou fazer o tempero mesmo, que eu gosto muito, né? Porque a sopa ela tem que ser bem saborosa. E aí, nunca colocar temperos artificiais, né? Aqueles tabletes, pozinhos prontos, de jeito nenhum. Então, o segredo, o sabor, realmente é o alho e a cebola. Eu uso bastante. E aí, pro alho, olha como que eu faço. Eu tenho esse aparelhinho, que é esse processador aqui. Eu já coloco bastante alho, olha, e processo tudo de uma vez. Então fica muito prático, tá vendo? Só descasquei o dentinho de alho. O alho eu coloco na água para descascar, que a casca solta bem fácil. Ele tritura muito bem. Muito simples, né? Muito fácil. Eu até gosto de ficar picando na faca também, mas assim, quando eu vou usar uma boa quantidade, isso aqui já facilita muito. Olha, sai bem trituradinho mesmo.
Se você quiser, até pode guardar já dentro de um vidrinho, pode colocar um pouquinho de azeite, pode pôr um pouquinho de sal rosa também. Pode bater com a cebola, se você quiser, e coloca no vidrinho e deixa já pronto na geladeira. Facilita muito pro dia a dia. Então aqui eu vou fazer o nosso super mega refogado. Vou colocar aqui a cebola no azeite. Eu tô usando uma cebola inteira. Vou colocar uma boa quantidade de alho. Vou colocar junto já, porque eu não quero que o tempero frite, eu quero só que ele dê uma murchada mesmo. E aí já dei uma murchadinha no alho e na cebola. Aí vou acrescentar o meu patinho, que já tá picadinho. Pode ser moído, pode ser do jeito que você quiser. Eu fiz em cubinhos pequenos. Aí eu vou refogar essa carne. Vou colocar mais um pouquinho de sal aqui, um pouquinho de pimenta também. E depois, quando os meus legumes ali já estiverem cozidos, eu vou fazer essa misturinha. Muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Fácil, bem prático de fazer. Para essa sopa ser mais rápida, é importante que o grão de bico fique de remolho, no mínimo umas 2 horas antes ou até da noite anterior. Isso já facilita bastante. Olha, carne bem temperadinha mesmo. Vou deixar ela aqui refogando um pouquinho. E agora eu vou picar o meu cheiro verde. Uma dica bem legal, quando você chegar do supermercado com o cheiro verde, é cortar a parte de baixo aqui dos talinhos e colocar um pouquinho de água, olha, só um finalzinho mesmo do copo, tá vendo? E aí deixa assim, eles ficam bem hidratados. Eu já lavo, higienizo, eles ficam sequinhos e ficam bem verdinhos assim. Eu adoro fazer isso, decora a cozinha e é mais prático também na hora de utilizar. Eu vou pegar aqui um pouco do cheiro verde. Eu vou dividir esse cheiro verde para as duas sopinhas. A outra receita eu vou colocar o restante. Ai, cheirinho tá uma delícia. Ó, minha carne já está refogadinha, tá prontinha. Só esperar o grão de bico, só esperar os legumes cozinharem. Aí agora é só misturar a carne na sopinha. Nos demais ingredientes. Então minha carninha aqui já tá pronta. Aí depois de acrescentar a carne, como já estão todos os ingredientes aqui já estão cozidos, eu vou finalizar com a folha. Lembra que eu falei no início que sempre tem que ter uma hortaliça? Então nesse caso eu estou utilizando o repolho, tá? Então ele já tá aqui higienizado e cortadinho. Eu vou colocar o repolho e vou deixar só dar uma murchada mesmo. Quando ele murchar, a nossa sopa já está pronta. Ai, gente, que delícia! Adoro essa sopinha, adoro. Agora é só chamar os filhos, chamar o maridão, chama todo mundo pra cozinha. Aliás, eu acho que nem precisa, porque o cheirinho já atrai todo mundo. E aí é só servir. Prontinha a nossa sopa, olha. Vamos degustar? Gente, hora boa. Eu só finalizei com a salsinha picadinha. O aroma tá uma delícia. Os meus óculos ficam embaçados. É duro ser 4 olhos, né? Sensacional! Nossa! Uma delícia! Perfeita! A carne, os legumes, tudo, o grão de bico bem cozidinho. Nossa, uma delícia! Tá muito bom! Quente demais! Esquenta a alma, gente! Nesse inverno tem que fazer, tem que fazer. Olha, essa é uma das sopas que eu mais gosto, uma das minhas, assim, favoritas. Adoro, receitinha da Dona Laodiceia, minha mãe. Amo, amo essa sopa.
Muito boa. Uma delícia. Gostou dessa receita? Então não sai daí, porque no próximo bloco agora eu vou fazer uma sopinha de couve-flor com frango. Sai daí não, eu já volto.